Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é o Ulisses falando, e nesse dia 26 de fevereiro a gente está fazendo mais uma entrevista do canal, dessa vez vai ser com uma vereadora de Caçapava, a Dandara Gissoni. A gente vai falar sobre termoelétricas principalmente, né, que está tendo aí um projeto aí em Caçapava de termoelétrica que a gente vai discutir um pouquinho. Então, para começar a entrevista, Dandara, eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor para os ouvintes. Bom, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo. Meu nome é Dandara Gissoni, eu sou vereadora de Caçapava, sou servidora pública, assistente social, advogada, professora e mãe de 2 crianças. E ambientalista, desde criancinha. Entendi. Dandara, você falou que é ambientalista, né, desde criancinha. Eu queria que você comentasse um pouquinho, para quem não conhece, o que é exatamente uma termoelétrica, né? Quais são os problemas desse tipo de energia? Termoelétrica é uma usina que querem instalar aqui em Caçapava, a todo custo, de 1.742 ou 43 megawatts de potência. O que é isso em dimensão? Se de fato isso vier a ser aprovado, vai ser a maior do Brasil e a 6ª maior da América Latina. Uma termoelétrica a gás metano. Existe termoelétricas de carvão, termoelétricas, né, que é muito pior que o gás metano. Então, eles fantasiam ali o gás metano, por ser menos pior que o carvão, né, acaba que gera uma fantasia nas pessoas que não é tão impactante assim. Mas porque o gás metano é o quê? É o gás natural. Por que natural? Porque lá no quinto dos infernos, lá nas profundezas da Terra, é um gás natural, faz parte ali daquele ambiente. Mas a partir do momento que esse gás sobe, ele deixa de ser natural, entendeu? O que é altamente impactante para o meio ambiente e para a nossa saúde. Até porque, diferente de uma termoelétrica de carvão, que realmente é a pior, a termoelétrica de carvão a gente vê aquela fumaceira preta saindo, né? Do gás metano a gente não vê, ele não tem cor. Você não sabe quando ele está saindo, como ele está saindo, quanto ele está saindo, e você vai inalando aquilo, você vai vivendo com aquilo. Entendi. Bom, e você pode contar um pouquinho melhor como que está sendo esse projeto aí de construção, desde quando ele está atormentando vocês por aí? Então, chegou ao nosso conhecimento em maio, salvo engano, maio de 2022, né? Eu sou voluntária da ONG Ecovital, uma ONG que tem mais de 30 anos aqui na cidade de Caçapava, e a ONG Ecovital composta por voluntários, né, de todas as áreas, tanto técnica quanto voluntários ali no serviço braçal, no cuidado, no estar próximo, e sociólogos contratados pela empresa Natural Energia procurou a ONG para falar, né, porque é exigido que tenha um estudo socioambiental da região, e eles procuraram, né, um colega meu, na qual agendou reuniões e foi nos apresentado ali sobre o projeto de termoelétrica, na qual, de acordo com os próprios empresários, né, os representantes dessa holding, da Natural Energia, que é uma holding, né, a gente não sabe qual empresa que está por trás, eles estão tentando desde 2020 em Caçapava, porém, de uma coisa bem, 2020 era outra gestão ainda, uma coisa, por sinal, muito silenciosa, porque ninguém sabia. Aí, em maio de 2022, eu, na condição de vereadora, fiz um requerimento para a prefeita municipal, questionando, né, o que tem de forma oficial a entrada desse processo, as reuniões oficiais que têm que ser públicas, né, e a prefeita respondeu que não tinha nada oficial, que não tinha nada. E depois a gente foi descobrir, através de uma reportagem no jornal O Vale, que a mesma prefeita que disse que não tinha nada, já tinha liberado, inclusive, o uso e ocupação de solo para a empresa. A empresa essa que arrendou um terreno aí por 30 anos.
E a gente está nessa luta, né? Porque nós não somos contra o progresso, mas termoelétrica não é progresso. Para você ter noção, a primeira termoelétrica que teve no Brasil foi em 1890, sei lá, no século passado, olha, sabe? E a gente tá preso nisso como se fosse uma coisa renovável, e não é. Nós somos a favor de energia limpa, sou a favor da transição energética sustentável, é necessária. O mundo inteiro está discutindo sobre o fim dos combustíveis fósseis, né? Inclusive eu estive em Dubai, agora em dezembro do ano passado, participando da COP28, junto à delegação brasileira, na qual um dos principais compromissos assumidos entre os países membros, 198 países membros da ONU, é o fim dos combustíveis fósseis. Aí, de repente, vem o Brasil na contramão de tudo, na contramão, inclusive, do posicionamento do governo Lula, né, liberando uma coisa dessas, porque isso aí faz parte de um pacote de maldade ali do governo anterior, através da privatização da Eletrobras, na qual colocaram lá os jabutis incluído, né, que seriam essas termoelétricas, não só em Caçapava, mas em outras cidades do Brasil. E quando o governo Lula ganhou, de certa forma, a gente deu um respiro. Pô, isso aí é do governo anterior, agora, né, não vai. E infelizmente, o governo Lula está dando continuidade a esse pacote de maldade, como eu coloquei. Eu acho que é bem grave essa situação, né? Porque muita gente colocou muita expectativa na eleição do Lula, em achar que isso ia, de fato, resolver uma série de problemas, mas, particularmente, eu acho que são problemas estruturais do capitalismo, né? Os problemas ambientais. Então, mesmo que o Lula tente resolver alguma coisa ou outra, a gente ainda vai estar sofrendo sequelas dos governos anteriores, né? Enfim, não sei exatamente como você vê essa questão, mas eu queria saber que tipo de energia você acha, que tipo de discussão energética, aliás, você acha mais apropriada fazer do que a implantação desse tipo de termoelétrica aí na região? Não necessariamente precisaria ter alguma usina específica na região, né? Mas o que você acha que é importante a sociedade saber dos debates mais atualizados aí que você está acompanhando de transição energética? Então, na verdade, eu sou a favor de usinas aqui, de energia, pela questão de emprego e renda, questão de impostos, porém essa energia não vai ficar para nós. Se essa termoelétrica vier, a energia não vai ficar para Caçapava, ela vai entrar numa rede de distribuição e vai embora. O que é o ideal aqui para nós, na nossa região? Nós, Caçapava, está num vale, é um vale do Paraíba, né? Entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Qual que é o principal problema? Nenhum lugar do mundo tem uma termoelétrica nessa magnitude num vale. Porque não tem a circulação atmosférica necessária. O gás vai subir, vai sair lá e vai bater na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira e vai ficar aqui. Aqui em Tremembé existe uma termoelétrica, salvo engano, de lixo, mas é bem menor, o megawatts dela é bem inferior, que é ali na qual alimenta ali a energia de cerca de 5 mil famílias, é uma coisa pequena, né? Só que isso aí existe há muitos anos. E aqui no Vale do Paraíba, o ideal seria, nós íamos querer, inclusive nós chegamos a dizer isso para a empresa, que tem o nosso apoio gratuito, se necessário, a energia solar. A energia solar ia ser ótimo aqui para a nossa região. Além de ser uma energia limpa, né? É algo totalmente sustentável. Estava mutado aqui. Sim, eu acho que é importante, né, falar da energia solar, ainda mais um país como o Brasil. E por falar nisso, eu também acho que vale perguntar, para além da região do Vale, já que a gente está discutindo isso, você entende bastante do assunto, qual seria a transição energética que você acha mais adequada para o Brasil? Né? A gente podendo usar bastante energia solar, por exemplo, mas para além da região aí de Caçapava, especificamente, do Vale do Paraíba. A energia eólica, né? Lembra quando a Dilma estava explicando e falou de estocar o vento e virou piada, porque as pessoas não entenderam? A energia eólica. Lá no Nordeste, lá onde venta muito, é o ideal para o Brasil, solar e eólica.
Sim, e eu acho que esse caso aí da Dilma, ele é bem emblemático, né, como a direita, ela distorce os debates de um jeito Totalmente. absurdo, porque a Dilma estava, claro, pode ser engraçado você ver o vídeo da Dilma falando de estocar vento isoladamente, né, a forma como ela disse e tal, mas isso é profundamente fútil, né, ela estava falando de uma questão fundamental para a humanidade, né, para o planeta, que é transição energética e, enfim, e, e não é à toa, né, que é justamente o setor da sociedade que faz esse tipo de piada com a Dilma, que é o setor que apoiou o agronegócio do Bolsonaro aí, né, É o esse mesmo. agronegócio aí cheio de características golpistas, cheio de características aí de Pois ecocídio, é. né, então, é curioso isso. E, aliás, eu queria perguntar, já entrando nesse assunto, quais foram prejuízos na questão ambiental do governo Bolsonaro que você acha importante falar e o que desses prejuízos aí que você lembrar estão continuando no governo Lula, para além do que você já disse? Olha, o governo Bolsonaro trouxe diversos retrocessos ambientais, né? Isso é indiscutível. Eu acredito que as fake news, né, em todos os sentidos ali, mas principalmente na questão ambiental, o negacionismo ao aquecimento global, o negacionismo às queimadas na Amazônia, o negacionismo das queimadas no Pantanal, o negacionismo dos povos indígenas, dos povos originários, né, que estão morrendo, que estavam morrendo e continuam, né, o governo Lula, né, apesar de ter mostrado ali algum serviço, ainda continua a questão da terra Yanomami. Então, eu acho que o negacionismo é a pior marca que o governo Bolsonaro deixou para a gente, em todos os aspectos, não só ambiental. Sim, com certeza. Eu acho que são sequelas que a gente está enfrentando ainda hoje, né? Desse governo aí cheio de características fascistas, nazifascistas, e eu acho que é importante a gente realmente, enfim, combater a fundo isso, porque ontem mesmo, dia 25, teve um ato aí relativamente grande em São Paulo, pelo menos a favor do Bolsonaro, e contou aí até com figuras públicas bolsonaristas, né, como o governador e o prefeito de São Paulo, enfim, entre tantos outros políticos. Então é importante mesmo a gente combater, porque muita gente ainda acredita nisso, né? E por falar em combater esses negacionismos, o que você acha importante dizer sobre a questão indígena, quilombola também, né, dos povos originários, povos ribeirinhos, enfim, das comunidades mais afetadas pelo colapso climático ambiental e que também são as comunidades que podem realmente ajudar a resolver o problema ambiental, né? Com certeza, até porque esses são os primeiros a sofrerem. Quem é o primeiro a sofrer com o aquecimento global? Quem é o primeiro a sofrer com os desastres naturais que estão acontecendo cada vez mais? É o povo pobre, o povo preto, o povo trabalhador, o povo quilombola, a comunidade ribeirinha, são os que mais sofrem. Né? O que a gente precisa, né, vou dizer até não só enquanto política, mas enquanto assistente social que sou, né, é dar ali as condições dignas para essas famílias que estão nas comunidades ribeirinhas, essas pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade, morando em locais que são perigosos, por exemplo, nos morros, nas beiras de rio, né, precisa se dar condições dignas, né? É gente que não adianta você falar para sair de lá. Eles estão há quantos anos lá? Porém, uma hora ou outra pode acontecer uma catástrofe, como aconteceu em São Sebastião o ano passado. E até hoje a gente colhe frutos disso, aquela comunidade colhe frutos disso, vive de luto por isso, né? Então, acho que o que falta mesmo é um investimento em política pública para a segurança dessas pessoas. E quando eu falo segurança física, segurança alimentar, segurança de todas as formas, para que essas pessoas, esses moradores, que eu tenho certeza que são os primeiros a proteger o meio ambiente. Um exemplo que a gente dá é a comunidade do Banhado, né, na qual querem tirar os moradores a todo custo, só que os moradores são muito lá antes de qualquer lei ambiental, e são esses moradores que cuidam do banhado, são esses moradores que mantêm a biodiversidade da região, são esses moradores que estão lá evitando lá uma série de coisas queimadas, entre outras coisas. Então, assim, tirar os moradores de lá vai resolver o quê e para quem?
Exato, né? E acho que esse tema entra aí na discussão que estão chamando nos últimos tempos, principalmente de racismo ambiental, né? Muitas Sim, vezes, racismo porque ambiental. a maioria das pessoas que sofrem os impactos diretos do colapso climático ambiental, seja lá como a gente for chamar, são populações racializadas, né? Oprimidas no capitalismo, né? E acho que não que outras populações não possam ser, não que até burguês não possa ser, né, afetado em alguma medida, mas no futuro principalmente, né? Mas enfim, e eu queria saber, para além da discussão do racismo ambiental, voltando um pouquinho para o seu cargo mesmo de vereadora, né? Como você acha que investimento em energia pode ser feito a nível municipal, com orçamento municipal? Você acha que é preciso ter alguma ligação um pouco mais forte com o governo estadual, federal? Como você vê, né, aí em Caçapava, essa relação aí de orçamento, de como são feitas essas negociações? Eu acho totalmente inviável. Caçapava não tem, além de não ter condições e nem a legitimidade para isso. Porque a transição energética, legislar sobre energia, compete ao governo federal. Entendi. Então, eu acho que eu queria saber se você tem alguma proposta, se você acompanha alguma iniciativa de conscientização sobre a questão ambiental, porque eu acho que é muito importante a gente saber ser pedagógico, né? Ainda mais num momento de tanta fake news negacionista. Você tem algum tipo de iniciativa, ou conhece alguma iniciativa aí que você acha que vale divulgar, ou tem ideias mesmo para conscientização, como fazer essa divulgação científica tão importante para os nossos tempos? Pois é, muitas pessoas pensam que responsabilidade socioambiental é ir lá plantar uma árvore, plantar o feijão ali na latinha de milho, ou então reciclar o lixo, né? E vai muito além disso. Claro, a educação dentro de casa é de extrema importância. Você reduzir os microplásticos dentro da sua casa é muito importante. Mas o que a gente precisa de fato, além da conscientização, da educação das pessoas ali, que eu acho que a gente tem que trabalhar a criança. Vamos trabalhar a criança. Né? Porque essa criança que vai lá para casa, eu digo isso muitas vezes em relação até a maus tratos de animais, por exemplo. Não adianta eu ir lá, né? Claro, se eu for olhar pelo lado punitivo da coisa, pegar aquele carroceiro que está batendo no cavalo, que ele tem que ser preso, ele tem que sofrer igual e não sei o quê. Porque aquele cara, ele viu aquilo a vida inteira com o bisavô, com o avô, com o pai dele. O que a gente tem que fazer é pegar essa criança, esse neto desse carroceiro e explicar, não pode, por que não pode, para ele dentro da sua casa quebrar esse paradigma. Então, claro, primeiramente, a educação é de extrema importância, né? Mas o que a gente precisa é de políticas públicas efetivas. A gente precisa de políticas públicas efetivas de gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo, que é algo básico. Né? O que a gente gasta de dinheiro ali com toneladas de lixo que vai para o aterro poderia ser economizado para outras áreas, por exemplo. Eu não vou lembrar agora o valor que Caçapava gasta por mês nas toneladas de lixo, mas se as pessoas tivessem o gerenciamento desses resíduos, para onde vai, o que jogar, o que pode ser compostado, o que é reciclável de fato, eu tenho certeza que mudaria muita coisa. Muita reciclagem, muita coisa que as pessoas separam pelo fato de ser plástico, não tem valor para aquela pessoa da reciclagem, né? Não tem serventia, digamos assim. Então, muitas vezes as pessoas pensam que estão separando, pensam que estão reciclando, e na verdade não estão. Por quê? Porque elas não têm a consciência, elas não ensinaram elas, né? Que o potinho de Danone, a partir de certo ponto, não serve para nada, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é educação, fato, né? E depois é o gerenciamento dos resíduos, né? É o programa, a política pública efetiva, programa aí de reflorestamento, plantio de árvores, mas árvores ali que são de fato para aquela região. Nós temos árvores, por exemplo, eu morro de dó, né? Minha família mora em São José, e
recentemente tem aquelas árvores lá que tem há mais de 30 anos, que vem caindo e vem fazendo aquele estrago, e são árvores que a gente fica muito triste, porque são árvores lindas, que fazem parte da nossa história, mas são árvores que não são árvores para estar ali na zona urbana. 30, 40 anos atrás, quando elas foram plantadas, não tinha-se essa noção, né? Então, que faça-se aí plantio em massa, né, das árvores certas nos locais certos, as árvores frutíferas aonde pode ter, né, as árvores que não podem estar na zona urbana, entre tantas outras coisas, que é muito importante. E também, como eu disse, eu acho que o governo, né, a nível municipal, estadual, principalmente o municipal, que é quem está na ponta, é quem está direto com a população, fazer a sua parte. E Caçapava, infelizmente, não faz sua parte. Né, nós somos totalmente vulneráveis aqui com a gestão municipal em relação às questões ambientais básicas, como, por exemplo, aqui em Caçapava, a prefeitura paga para coletar o lixo hospitalar de um hospital particular. Aí eu lhe pergunto, o cara que está lá na periferia está usando o hospital particular? Por que a prefeitura tem que pagar? É um dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas, né? E isso para mim é gritante, já foi denunciado, já veio projeto para a Câmara, os vereadores rejeitou, né? Porque cada hospital particular, cada clínica veterinária, cada consultório odontológico, cada esteticista tem que ser responsável pelo seu lixo hospitalar, pelo seu lixo infectante, lixo infectante é a palavra correta. E Caçapava não tem isso. Aí pode acontecer do cara que tem uma clínica em São José vir trazer o lixo infectante dele para cá, porque em São José é cobrado por peso. Em Taubaté é cobrado por peso. Caçapava é de graça, opa! Nossa, é bem importante esse tipo de denúncia, né? Porque, assim, a gente sabe que lixo hospitalar, entre aspas, né? Que é o mais conhecido, é bastante conhecido, né? Por poder gerar doenças, né? Poder gerar uma série de complicações no meio ambiente, enfim. E acho que você tocou em pontos importantes aí, por exemplo, a questão do reflorestamento, né? A questão do lixo, a questão do reflorestamento, conscientização de crianças, né? Desde cedo para o pouco que pode ser feito, né, individualmente na questão ambiental, mas é importante falar que reflorestamento no Brasil é muito complexo, né, diferente de reflorestamento talvez em um país do norte da Europa, com um bioma que tem uma diversidade menor. Sim, né, são biomas diferentes. Sim, inclusive indígenas no Brasil, né, são conhecidos aí por há milênios ajudarem a construir a própria Amazônia, né, como de certa forma um grande quintal, ajudando a levar espécies, enfim, tem toda essa questão ambiental importante aí de mostrar como os povos originários aí, comunidades tradicionais podem ajudar, inclusive na questão ambiental, enfim. Eu queria saber, você falou um pouco da prefeitura de Caçapava e como que está a gestão atualmente, quem que é o prefeito, você pode comentar um pouquinho sobre como está a correlação de forças políticas aí na cidade para a gente? Aqui em Caçapava é a prefeita Pétala, do Republicanos, na qual, em relação à termoelétrica, ela foi muito omissa durante todo esse tempo. Ela ainda tentou apresentar um projeto de lei aqui, quando começou muita pressão lá em 2022, proibindo instalação de termoelétrica em Caçapava, na qual, como ela é maravilhosa. Passou o projeto, porém ele valia a partir daquela data. Quem apresentou o projeto antes, está tudo certo. Porém, como eu disse, é inconstitucional, a prefeita sabia disso, compete exclusivamente ao governo federal legislar sobre a energia, essa lei foi derrubada. Então, foi apenas um populismo ali da prefeita naquele momento, que permaneceu em silêncio o ano de 2023 inteiro e até mesmo em 2024. Aí agora, vendo a pressão novamente, ela resolveu se posicionar contra a termoelétrica, dizendo inclusive que vai para Brasília resolver a situação. Mas todas as vezes que ela foi chamada para ir para Brasília, para ir para a Lesp, para se pronunciar representando o município nas audiências públicas da termoelétrica, ela não participou de nenhuma e ainda tenta sabotar quem participa, porque eu fui em todas como denunciante, inclusive. E o que eles faziam? Descontavam o meu pagamento, né? Eram umas coisas assim dos absurdos. Eu fui para a COP junto à delegação brasileira, né? E aqui o vereador não tem salário, ele recebe por sessão, né? E
os vereadores votaram aqui para os dias que eu ficasse na COP fosse dia de sessão, fosse descontado, colocasse falta para mim, porque discutir termoelétrica não tem interesse público. Os vereadores aqui da base da prefeita falaram. É o tipo de tática suja que a gente espera, né, do bolsonarismo, da direita. Sujo. Bolsonaro é isso mesmo. É absurdo isso, né? Não duvido nada que boa parte aí desses políticos estivessem em São Paulo ontem, aqui no sei lá, como chamar aquele... Cara deles. Gado Palusa, não sei. E... Enfim, é bem triste isso, mas falando sério mesmo, assim, do ponto de vista mais ético, né, moral, básico, como é que você está indo lá discutir uma questão de utilidade pública, né, você aí, como provavelmente uma das parlamentares aí, das poucas, imagino, né, no interior de São Paulo aí, que está na... A única. A única, né? Eu imagino, São Paulo, né? Então, tipo, a única vereadora lá fazer um trabalho de utilidade pública e ainda vão lá e tiram até a remuneração, porque você supostamente está faltando a sua função enquanto você está fazendo algo infinitamente melhor, né, não só para a sua cidade, né, enfim. Acho que é importante apontar isso, né, para desmoralizar mesmo. Eles têm. Né? Inclusive, eu sou servidora pública de carreira há 11 anos, eu nunca levei um processo administrativo na minha vida. E agora eu estou levando um processo administrativo que está andando com uma celeridade que eu nunca vi na minha vida. Em 15 dias, nossa, tem processo parado desde 2020. O meu tá uma beleza. Eles vão tentar me exonerar, alegando, inclusive, sobre a minha ida à COP. Sendo que foi tudo documentado, oficiado, documentação do Itamaraty. É para dar canseira, é a sujeira da política, mas por conta da gente não baixar a cabeça, não se igualar e não se juntar a esse tipo de gente. E provavelmente ainda vão falar que estão fazendo isso em defesa da pátria, porque você estava lá com os reptilianos Illuminati, decidindo como fazer o globalismo dos Soros, ou falar qualquer coisa assim, né? Porque acho que na narrativa deles não importa ter o mínimo de laço, uma coerência com a realidade. Né? Então, exato. Eu acho que, enfim, falando um pouquinho mais sobre a ONG que você atua, né? Ecovital, que você falou, né? Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho melhor quais são as atividades aí que vocês fazem na região e no geral. Acho que é interessante as pessoas conhecerem, né, a sua atuação para além do certo. A ONG Ecovital, hoje, inclusive, está passando por uma estruturação, né, na qual o fundador e o presidente, o seu Orlando, né, um dos fundadores, que tem aí mais de 80 anos, dedicado ali às plantas medicinais. Ele está passando por alguns problemas, na qual vai se afastar um pouco, então está passando por algumas estruturações, mas a Ecovital sempre veio aí nas denúncias em relação a esses empreendimentos, né, que trazem aí malefícios ao meio ambiente, malefício à vida das pessoas, e trabalhando muito com a questão das plantas medicinais, a questão cultural ali, do ser humano junto à terra, né, do cuidar do seu espaço, composto aí exclusivamente por voluntários, e são mais de 30 anos de história, né, então a gente está falando de voluntários que vêm, que voltam, né, cada um fazendo um pouquinho, uns fazendo mais, mas de muita dedicação, fazendo muitas vezes o que o poder público não faz. Sim, e eu queria falar em poder público, né, nesse papel do poder público, a gente vê que a questão no capitalismo, desde os anos 70, principalmente, está acelerando o processo de privatização, né, de deixar grandes empresas importantes de utilidade pública nas mãos de grandes empresas privadas, né, de poucos bilionários, por exemplo, e a questão energética não escapa dessa lógica, né, embora ainda tenha bastante fonte de energia aí estatal. Então eu queria saber como você vê aí a questão das privatizações no setor energético, como você vê essas grandes empresas aí que vocês mesmos já denunciam, mas vocês acham que o modelo privado de gestão dessas questões tão importantes ambientais pode ficar nas mãos da iniciativa privada?
Eu sou contra a privatização em todos os sentidos. Eu estou esperando ser convencida de alguma privatização que deu certo, de alguma privatização que deu bom, né, igual o povo fala. Entendi. Independentemente da... Acho que a privatização sempre dá ruim, né? Às vezes tem algum caso ou outro que você pode pensar. Bom, vamos analisar aqui, mas eu acho que, na verdade, quando a gente vai analisar a fundo, basta olhar os casos aí das companhias de trem aqui de São Paulo, né? Da região metropolitana, basta olhar o metrô mesmo, a água, o saneamento, né? Que está tendo uma grande luta aqui no estado de São Paulo, contra a privatização, né, dessas empresas. Então, basta olhar aí os dados mais básicos sobre a discussão da privatização para ver que não faz o menor sentido defender privatização, ainda mais desses setores importantes assim, né? E eu queria saber, já que você não concorda, né, com o modelo privado de energia e as privatizações, você acha que dá para fazer através de, talvez, ONG, de empresas públicas, de cooperativa, sei lá, sobre empresa pública sob controle operário popular, né, vamos dizer assim. Empresas públicas. O que você acha? Empresa pública para... Sim, empresas públicas, tem que ficar com o governo. Um exemplo que a gente dá é da Sabesp. A Sabesp é um patrimônio do estado de São Paulo, é um tesouro que nós temos, entendeu? Como é que vai privatizar? Tem que ficar com o governo. E você acha que é importante o governo manter uma parcela pelo menos alta dessas empresas, né? Porque às vezes a empresa ela é pública, mas ela está aberta no mercado aí, né? De ações. Né? E às vezes o governo tem 50,1% das ações, né? E você acha que esse modelo é ok? Esse modelo que dá bastante lucro para os acionistas aí da empresa? Ou você acha que é importante focar em realmente ser talvez 100% público ou bem majoritariamente público? Porque eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não posso te dizer, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Para mim, sempre tem que ser pública. Entendi. Eu disse isso porque, enfim, no capitalismo, né, a gente sabe que as empresas públicas acabam, às vezes, né, sendo parcialmente privadas, e isso também atrapalha, né? A própria Sabesp, por mais que seja uma empresa de referência, né, a maior empresa de saneamento da América Latina, e ela realmente atende bastante da população de São Paulo proporcionalmente, né? Ainda assim, ela dá bastante lucro para acionista, né? Então, acho que é uma discussão interessante, né? Que modelo de empresa pública, eu acho que, enfim, por isso que eu fiz a pergunta. Mas eu queria saber também se tem movimentos de luta aí em Caçapava. Ulisses, eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Não ouvi nada. Cortou aqui, você sumiu do ar. Ah, é? Eita. Você pode repetir a pergunta? Eu voltei. Você está ouvindo agora? Estou te ouvindo. Ah, tá ouvindo, tá. Se parar de novo, você me avisa. Enfim, eu só estava explicando, né, porque eu fiz a pergunta especificamente sobre ser uma empresa majoritariamente pública ou não, né, no mercado da Bolsa de Valores, enfim. Mas eu ia fazer outra pergunta agora, especificamente sobre quais são as organizações, os movimentos de luta aí em Caçapava para a questão ambiental e outras pautas progressistas. Como as pessoas podem colaborar e construir um mundo melhor a partir de Caçapava? Você conseguiu ouvir, Dandara? Gente, eu vou sair aqui e voltar rapidinho para a live, se bem que acho que... Tá, eu acho que vou fazer o seguinte. Dandara, você consegue sair e voltar? Talvez seja... Eu consigo, mas aí eu precisaria finalizar nossa conversa já, porque eu tenho compromisso, às 3h. Ah, entendi. Tá. Mas agora eu estou te vendo e estou te ouvindo. Agora tá. Beleza. Agora sim. Tá. Se sumir de novo, você me fala, tá?
Eu ia te perguntar como que as pessoas de Caçapava, da região, podem construir a luta ambiental e outras lutas progressistas, né? O que tem aí de movimento, de coisas para as pessoas somarem na construção do mundo melhor. Eu acho que deve ter travado de novo. Acho que a gente está com algum problema de conexão. Gente, enquanto está dando algum problema aqui de conexão, eu vou fazer a divulgação aqui do canal, né, das fontes de financiamento, caso vocês queiram ajudar. Quando a Dandara voltar, eu acho que a Dandara voltou. Coloquei o Pix aqui, mas deixa eu colocar a Dandara, peraí. Oi, Dandara, você está ouvindo agora? Estou com muito chiado, mas estou. Eita. Tá, se piorar, qualquer coisa me avisa, tá? Então, a gente já encerrando aqui, já encaminhando mais para o final da entrevista, eu queria saber quais são os movimentos, como as pessoas aí em Caçapava, na região, podem colaborar com a questão ambiental, com a luta de vocês, para além da sua ONG, se tem alguma organização, algum movimento, algum lugar, sindicato, enfim, que as pessoas possam somar na luta. Tem sim. Aqui a gente está com esse apoio gigantesco da Frente Ambientalista do Vale do Paraíba, que tem feito um grande trabalho aí contra a termoelétrica. Nós temos o Comitê de Luta Sebastião Lopes também, que faz aí um grande trabalho voltado às questões progressistas, às questões culturais, à valorização do trabalhador. Além da ONG Ecovital, né, com mais de 30 anos aí de história, temos a Rede Emancipa aqui, através de voluntários também. Então, primeiramente, eu acho que as pessoas têm que entender o que é as pautas progressistas, né, porque muito quando a gente fala, sou progressista, aí já xinga, é comunista, tá ali a estrela do partido na testa, coisas desse tipo, eles partidarizam a questão sem sequer saber o que é ser progressista, né, e a gente explica com carinho, com amor, né, então é muito importante isso, primeiramente saber de que lado da história você está, e aí sim vir somar na luta. Porque ou você defende termoelétrica, ou você é contra a termoelétrica, perdão, ou você é contra a termoelétrica, ou você é a favor do Bolsonaro. As duas coisas não dá. É importante mesmo delimitar isso, porque tem umas pessoas que são muito mal informadas, né, às vezes bem intencionadas, e começam a se aproximar da esquerda, mas cheias desse tipo de contradição, né? E só lembrando aqui que progressismo é bem diferente de comunismo, né? Ninguém precisa ser comunista para ter o mínimo de bom senso, vamos dizer assim, né? Inclusive, não que o comunismo não estivesse na vanguarda da luta, né? Junto de pois é. Aula de sociologia nas escolas, para a pessoa saber a diferença de não quero e tem que proibir. A aula de sociologia é muito importante por causa disso. Sim, exato. Exato, até porque essa galera que quer proibir o comunismo, na prática, aí está deixando o nazifascismo avançar tranquilamente, né? E as pessoas não têm noção do que é comunismo, nazifascismo, e aí, no fim, vão se dar mal e nem sabem por quê. Não por causa do comunismo, acredito, né? Especificamente. Mas, enfim, Dandara, estamos chegando aqui no fim da entrevista. Eu queria saber se você tem mais algumas mensagens aí para passar, ou alguma divulgação aí que você queira fazer, fica à vontade. Não, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição, né? O Gui é um querido, e sempre que precisar a gente está aqui. Fechou. Obrigado, Dandara, muita força aí na luta, para você, do seu mandato. Imagina, agradeço. 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 Valeu. Fico à disposição, galera. Quem quiser saber mais, procura a gente lá no Instagram, tá Gissone Dandara, para seguir aí e acompanhar todo o trabalho que a gente tem feito. Tá, beleza. Antes da gente encerrar, então, eu vou divulgar também aqui o Gissone Dandara, né?
E eu queria divulgar o nosso Pix do canal e o nosso Padrim também, que são as formas de financiamento, para quem quiser colaborar, tentar ajudar o canal a crescer. Nosso Pix é 38500 70 28 0. E aqui eu vou colocar o Insta, né? Aí. Pronto. Vou colocar o Insta, é assim, né? Gissone Dandara. Para quem quiser acompanhar aí o trabalho, o mandato da Dandara, e também o padrinho do podcast Mesa de Debates, padrim com M no final, .com.br/podcast Mesa de Debates, também outra forma de colaborar financeiramente com o canal, para ver se a gente consegue crescer e levar o mínimo de bom senso aí, seja para Caçapava, seja para o lugar que for. Então, muito obrigado, Dandara, e até a próxima. Eu que